Ao todo, nesse ano de 2025, foram 11 árvores que caíram, segundo a Prefeitura de Belém informou a gente aqui do Grupo Liberal hoje pela manhã. Esse número foi bem alto também em 2024 e em 2023 a gente vê que existe esse problema e agora no início do ano chamou bastante atenção, principalmente por causa do inverno amazônico, e a gente vai falar sobre isso. Vou pedir para a Isis atualizar a gente. Boa tarde, Isis. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Elisa. Boa tarde aos meus colegas aqui no Liberal Mais. Obrigada a você também que está na nossa audiência. Exatamente, mais uma árvore caiu em Belém e o cenário é preocupante, como a Elisa falou. 11 árvores já caíram aqui na capital paraense, na Grande Belém também. Em 2023, o número total foi de 48 árvores e em 2024 de 46. E só nesse início de ano a gente já teve 11 vegetais aí caídos ao longo das vias, né, trazendo transtornos, inclusive hoje acabou trazendo e acarretando transtornos aí também no centro de Belém. E a Universidade Rural da Amazônia, a UFRA, tem um projeto que faz um levantamento sobre essas árvores na capital paraense e destacou aí que só no bairro de Nazaré 871 árvores existem, sendo que 50% delas têm algum dano regular ou crítico. Essas árvores, que na sua grande maioria são centenárias, já sofrem com vários problemas. E a gente também destaca que essa equipe finalizou o mapeamento de 4 bairros aqui em Belém, que foi o Reduto, Nazaré, Marco e Fátima, totalizando aí quase 4.800 árvores distribuídas durante aí a capital, principalmente aqui no centro da cidade de Belém. E esse mapeamento vai continuar, viu, pelo bairro do Guamá, Terra Firme, Jurunas e Umarizal. O principal vegetal envolvido nisso são as nossas tradicionais mangueiras, como a gente conhece, Belém é a cidade das mangueiras, mas que acaba tendo alguns problemas, principalmente durante esses invernos amazônicos, essas fortes chuvas que estão acontecendo aí na capital paraense, que podem trazer prejuízos, né? A gente está aí levantando esse questionamento justamente porque o que fazer? O que fazer se uma árvore cai, por exemplo, em cima do seu carro? Esse que é o grande problema, né? Para quem que recorrer, o que a gente vai fazer caso não tenha um seguro, né, Vanessa? Com toda certeza. E a gente diz mais por aqui também, viu? Isis, boa tarde para você, boa tarde, Felipe, boa tarde, Elisa, boa tarde para você que está acompanhando a gente. A gente tem que falar também que a Prefeitura publicou, inclusive, nas próprias redes sociais, que 27 árvores, 27 vegetais, como queiram, estão aí em iminência de cair. Já pensou, Isis, se essa árvore cai em cima de uma pessoa, de uma criança, de um idoso, não muito distante da gente aqui, estamos próximo aqui ao Bosque Rodrigues Alves, eu sou moradora do Marco, inclusive, muita gente que está acompanhando a gente aqui no bairro sabe disso, o fator que pode vir a acontecer você sair para fazer uma caminhada, de repente, ou pessoas que vêm de outros bairros caminhar exatamente por essa calçada do Bosque Rodrigues Alves, e se uma árvore dessa atinge uma pessoa? O que vai acontecer? O que está faltando, na verdade? Lembrando que essas 27 árvores que estão em risco de queda, segundo a Prefeitura de Belém também informou hoje ao Grupo Liberal, elas estão em 13 bairros no centro da cidade. Então, pode acontecer realmente muitos acidentes. No ano passado, em dezembro, a SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, havia informado a gente que no caso de algum dano financeiro, as pessoas afetadas poderiam ir até a Secretaria e pedir um ressarcimento. Mas, nesse ano, a gente fez uma solicitação para a Prefeitura perguntando se isso ainda era possível e eles não deram resposta. Então, ainda está meio incerto sobre o que a população pode fazer. E só complementando, boa tarde para vocês, duas para a Elisa também. Prazer estar fazendo parte hoje do programa que eu apresentei com vocês dois por um ano. E a Vanessa até citou a questão aqui do bairro do Marco. E se a gente for parar para pensar, o bairro do Marco ele tem agora, recentemente, essa reforma na Rua Maiorana. Então, a tendência é que as árvores aqui estejam firmes, estejam tranquilas nesse sentido de preservação. Enquanto que no bosque, a gente tem justamente um parque zoobotânico. A gente não conhece assim em Belém, mas tecnicamente ele é um parque zoobotânico. Então, você tem uma estrutura ali para olhar com mais carinho pelas árvores, para você estar mais atento. Só que você tem outros exemplos em Belém, por exemplo, como a Samalmeira, que ficava na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, que também é um local de preservação, um local até turístico, que a árvore caiu. E outra, no mês de fevereiro, segundo o IMET, a tendência é que todos os dias acabem chovendo. E a gente tem percebido nas últimas semanas, por exemplo, eu fui trabalhar no jogo do Flamengo contra o Botafogo e ontem também no jogo do Remo, lá no Mangueirão. E era impressionante a quantidade de vento, além de chuva que estava tendo naquele momento. Ventos muito fortes. E isso, se você tem uma árvore já danificada, tem tudo ainda para ter o risco maior dela cair. E vocês já falaram, né? Imagina você tem o seu carro, você tem a sua bicicleta, a sua moto,
um familiar seu atingido pela árvore é um grande problema. Então, é algo que você tem que repensar da própria prefeitura, da própria questão de fazer a manutenção das árvores, de fazer esse estudo, como a Isis levantou aqui, mas também você tem que parar para pensar como ser humano. Hoje, mais cedo, conversando com o Rodolfo, a gente sabe que tem muito costume de homens, principalmente, época de carnaval agora também, que é fevereiro, março, você vai lá, urina no famoso tronco da árvore, né? A quantidade de pessoas que estão, com todo respeito, mijando na árvore, com a urina ácida, né? Qual é o transtorno que isso acaba causando, tendo toda semana isso, todo dia, uns 10 marmantes indo lá mijar? Qual será a danificação que acaba tendo numa árvore? Então, é uma soma de fatores que devem ser pensados justamente para que as árvores continuem em pé, como elas têm que ficar. É isso mesmo. E fora essa questão aí da urina que você citou, que é super comum, inclusive, tem também a questão de pessoas que têm na frente de casa ali a sua árvore centenária, como hoje mesmo conversando com algumas pessoas sobre o tema, e acabam colocando o lixo também doméstico aí exatamente nas raízes das árvores. Então, a gente tem também esse grande problema. Na verdade, são vários fatores que podem influenciar para que um vegetal venha a cair. E agora, claro, chamou a atenção da nossa produção exatamente porque são muitas árvores caindo ao mesmo tempo. E o que fazer, como a gente está debatendo aqui, a maioria das pessoas não sabe. Inclusive, ontem à noite caiu mais uma árvore ali na José Malcher, entre 14 de março e Generalíssimo. E hoje pela manhã, a Mariana Azevedo, nossa repórter, foi conferir como é que estava a situação por lá. A gente acompanha agora. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na noite de ontem, uma mangueira de grande porte caiu na Avenida Governador José Malcher, entre a Travessa 14 de Março e a Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. A queda da árvore derrubou um poste de energia elétrica, deixando residências e estabelecimentos da área sem luz e sem internet. Além disso, a queda do vegetal causou um grande congestionamento nas proximidades. O trânsito ficou bastante lento. De acordo com moradores, era por volta das 7 horas da noite de ontem, quando o vegetal caiu, causando todos esses estragos. E até amanhã desta terça-feira, o local ainda permanecia sem energia elétrica e o trânsito bastante lento. Mariana Azevedo para o Grupo Liberal. Tá aí, muita gente foi afetada por essa queda, não apenas os danos materiais, né, que a gente fala, mas o trânsito fica mais lento até que tudo se resolva, a árvore seja retirada ali do local. Inclusive ontem, quando eu fui para a academia à noite, eu malho ali um quarteirão de onde a árvore caiu e estava tudo escuro. Ainda bem que não acabou a energia na minha academia, senão eu ia ter que malhar no escuro. Ainda bem que a árvore não caiu, né? Em cima de Elisa Vaz, senão ia ser muito complicado. Olha, essa situação das árvores realmente é uma coisa que a gente precisa olhar com mais cuidado, né? A gente está falando de uma capital que é conhecida como a capital das mangueiras, né? A gente se vende num país... Hoje a gente está falando de COP30, é impossível fugir da discussão da COP30 quando a gente está falando numa situação da cidade, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, né? É uma cidade arborizada? Sim, é uma cidade arborizada. Mas quais os cuidados que a gente está dando para os nossos vegetais? Muitas dessas árvores estão aí, principalmente as do centro de Belém, são centenárias, desde os anos de 1777. Tem muita árvore que está aí em pé, né? Cultivando essa ideia, né, das cidades das mangueiras, arborizando, mas a prefeitura tem que olhar com um detalhe para isso. E como o Felipe bem falou, a gente estava falando aqui de bens materiais. Realmente, perder um carro novinho, um carro zero, ali que você demorou muito para conquistar, muitas das vezes não tem um seguro que possa cobrir e não tem para onde recorrer, mas a gente também está falando de vidas humanas. Eu lembro muito bem do caso da árvore que caiu do Bosque Rodrigues Alves, né, que acabou paralisando ali o trânsito, parcialmente o trânsito da Almirante Barroso, gerou um caos no trânsito, mas muita gente saiu ferida, viu? Alguns galhos de árvores acabaram chegando ali perto daquela parada de ônibus, né? A parada de ônibus que tem uma coberta, mas as pessoas ficam distribuídas ali ao longo da calçada. E, por sorte, ainda não aconteceu um caso fatal, uma vítima fatal, alguma coisa que possa acontecer. Por enquanto, a gente só vê, né, os dados da prefeitura, a prefeitura falando que precisa fazer a manutenção, a SEMA se posicionando, falando que está fazendo esse projeto, mas é imediato, né? Enquanto não acabar o inverno amazônico,
amazônico, a gente pode acabar vendo novos casos de queda de árvores, tanto no centro da cidade, e a gente está falando aqui do centro de Belém, mas quando a gente fala, por exemplo, de Mosqueiro, Icoraci, Outeiro, que também fazem parte da Grande Belém, essa manutenção também está sendo feita lá. Como é que está acontecendo aí para os polos longe, afastados do centro da cidade? É muito importante a gente trazer esse questionamento, porque a gente não sabe muito bem para onde fugir, né? Caiu uma árvore no meu carro, caiu uma árvore, por exemplo, no meu estabelecimento comercial. E aí? Como é que eu vou trabalhar? Se eu sou um motorista de aplicativo, por exemplo, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar minha família? Aonde eu posso recorrer, né? E a própria questão do seguro, a gente pensa que a pessoa vai ter um prejuízo a menos, mas na verdade é justamente isso, um prejuízo a menos, mas vai continuar tendo um prejuízo, porque você precisa pagar a franquia do seu carro. No ano seguinte, quando você for renovar o seu seguro, você vai justamente ter também um seguro um pouco mais caro para pagar. Então tem toda essa questão financeira. Fora que, como tu falaste, Isis, é bacana também a gente parar para pensar como funcionou a questão da urbanização da nossa cidade e da arborização, porque Belém ela passou por um processo, melhor dizendo, diferente da maioria das cidades, em que você ia chegando para o centro e você ia ter cada vez mais calor, o que a gente chama até de ondas de calor, né? No meio de uma cidade. Enquanto que Belém, o centro ele é mais urbanizado, mais arborizado, melhor dizendo, do que justamente uma parte da periferia. Então, querendo ou não, imagina como seria se essas árvores também estivessem espalhadas igualmente na cidade, o trabalho que você teria até a mais. Aí você tem o centro da cidade e também a questão dos polos, dos distritos, como Mosqueiro e Coraci, que são regiões, até por estarem mais perto da praia, que acabam tendo também uma arborização um pouquinho diferente. E também já não é uma arborização de mangueiras, já é um outro tipo de vegetal, outro tipo de vegetação que você tem que olhar com carinho e entender as diferenças, porque se você for estudar para preservar mangueira em todo lugar, aí já era, porque não tem mangueira em todo lugar. Tem que entender cada tipo diferente de árvore. Daqui a pouco eu devolvo a discussão para vocês e é importante ressaltar também a parte da manutenção, como a Isis falou. A Prefeitura informou que desde setembro do ano passado não era feito nada em relação à manutenção das árvores aqui na capital paraense. E aí é justamente o período que chove menos, né, que essas manutenções deveriam acontecer. E a Cira Pinheiro foi entrevistar hoje nas ruas uma especialista da UFRA, uma professora doutora, que é especialista em arborização urbana e paisagismo, justamente para entender por que as árvores caem mais nesse período, se o inverno amazônico impacta em tudo isso e também quais são as manutenções adequadas para essa situação. A gente acompanha agora. Recentemente, várias árvores caíram aqui na capital paraense e isso vem assustando muita gente. Mas para entender o que está acontecendo, vamos conversar com a Josi Melissa, que é doutora em Ciências Agrárias e especialista em arborização urbana e paisagismo. Josi, a queda sucessiva de árvores aqui em Belém está diretamente ligado à chuva? O que você acha? Ao período chuvoso, né, e a questão da manutenção, espécies que não são indicadas para o meio urbano também, né, então essas espécies elas acabam tendo sistema radicular superficial, que às vezes acaba causando danos nas calçadas, provocando levantamento dessas calçadas, e aí quando esse vegetal cresce muito, num período chuvoso, o solo urbano acaba ficando meio compactado, né, e encharcado, e essas raízes tendem a apodrecer, né? E aí começa o aparecimento de doenças, leva o enfraquecimento dessas raízes, e aí numa chuva, numa ventania, o vegetal não suporta e acaba caindo. Como deve ser feita a manutenção dessa árvore para evitar essa queda? Bom, deve ser feita a poda, né? Poda de manutenção nessas árvores, para adequar o crescimento e desenvolvimento dessas espécies ao meio que ela está, ao meio urbano. Retirada de ervas de passarinho, retirada de espécies vegetais parasitas, né, nas árvores. Deve-se também evitar cimentar a base do colo das raízes, né, porque isso causa o sufocamento das raízes, o enfraquecimento delas, justamente porque elas o solo acaba perdendo essa aeração, que a raiz precisa de oxigênio para respirar. E aí também acaba levando ao apodrecimento dessas raízes, falta de nutrientes, enfim, aí enfraquece o vegetal, podendo levar à queda. A gente está aqui na Avenida Governador José Malcher, próximo ao Generalíssimo, a gente pode chegar próximo de um vegetal aqui, e essa árvore que a gente observa, o que você pode fazer uma avaliação desta árvore aqui, dessa mangueira? Olha, essa mangueira, o que a gente observa? A presença de lixo na base, né? Então, a população tem que aprender a respeitar a árvore, né? É um ser vivo que precisa de cuidados e que precisa de respeito, né? Então, a população acaba jogando lixo, jogando entulho, às vezes acaba cimentando, né, calçada. Então, a gente vê aqui a presença do lixo. Vemos também a presença de um vegetal parasita, né, oportunista, na base
do tronco da árvore, onde esse vegetal já se aproveitou de alguma podridão, né, para poder se fixar ali. Então a gente já vê que tem essa questão, ó, das raízes desse vegetal oportunista enforcando, né, sufocando o crescimento desse tronco, né, as suas raízes estão se entrelaçando no tronco, né. Certo. E a pessoa que observar que a ameaça de uma árvore de cair, ou então a questão do lixo, ou então mesmo a árvore está com a base dela concretada, de que maneira ela pode fazer essa denúncia? Ela tem que bater a foto do vegetal, né, pegar a localização desse vegetal e entrar com um protocolo na Secretaria de Meio Ambiente. Esse protocolo pode ser feito via presencial e pode também ser feito via e-mail. Você também tem um projeto junto à SEMA, pode falar um pouco para a gente? Nós temos um acordo de cooperação técnica da UFRA com a SEMA, onde nós fazemos um levantamento florístico, né, das árvores dos bairros de Belém. E esse levantamento florístico ele visa avaliar quais são as espécies que tem nesse meio, né, a quantidade de espécies vegetais, de árvores, indivíduos arbóreos que tem nos bairros, e também a qualidade desses indivíduos, né, como é que está a questão da saúde dessas árvores, se elas estão com pragas, com doenças, se elas estão com injuras provocadas pelo homem, né, que podem acabar levando à queda desse vegetal, se essas árvores estão com risco de queda, se estão muito inclinadas, se estão em conflito com edificações, se estão em conflito com a fiação de alta tensão, se as raízes estão levantando as calçadas, né, se a base do tronco das árvores estão concretadas. Então a gente faz esse levantamento geral, né, de cada uma das espécies presentes nas calçadas dos bairros. Tá certo, muito obrigada. Como a Josi falou, né? Então, a pessoa que ela observar qualquer irregularidade, ela pode fazer aquela foto e fazer também a denúncia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cira Pinheiro, pela reportagem. Então, a gente vê que essa manutenção vai além de fazer uma manutenção simples ali na própria árvore, na própria saúde da planta, mas também tem a questão de colocar mais lixeiras nas ruas para que a população também não deixe o lixo ali em volta do vegetal e sim onde ele deve ficar mesmo.